Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez vamos nos reunir para aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade à palavra sobre a parábola do semeador. Essa é a quarta parte e vamos tentar terminar hoje. Ela é muito extensa, né? Já tivemos a primeira. Quem não viu ainda nos vídeos anteriores, procura lá que já está no canal. A primeira parte, que é o terreno, que é a semente pregada e cai na beira do caminho. E a outra é a semente pregada caindo num terreno de pedra, terreno pedregoso. E nós estamos vendo a parte onde a semente é pregada, semeada e está caindo num terreno espinhoso. E por cair num terreno espinhoso, você não consegue gerar frutos, esses frutos dignos de arrependimento. E frutos têm que permanecer na nossa vida. Então nós já tivemos uma parte desse terreno espinhoso, e é os cuidados do mundo que está sufocando a palavra de Deus, é as preocupações com as coisas do mundo. E para a gente ter uma noção mais clara a respeito disso, nós vamos dar uma olhada, passagem na Bíblia. Você já está com a Bíblia aí, o papel e a caneta, já anota aí. 1 João de capítulo 2. 1 João de capítulo 2, no versículo 15. Vamos lá, ainda a respeito, quando a Bíblia falou para nós, em Mateus 13, no versículo 22, que a palavra de Deus é semeada e cai num terreno cheio de espinho, mas os cuidados deste mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os cuidados, a preocupação com o mundo, você vai ver lá na terceira parte, se eu não me engano, e no terceiro vídeo, você vai ver muita coisa que Deus falou ali, e vai continuar falando ainda nessa parte. Vamos lá, 1 João capítulo 2, no versículo 15. Não ameis o mundo. Já começa com a chicotada. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, as concupiscências é desejo, é vontades. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E no 17 diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, aquele que ama, não ameis o mundo, mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está, não é palavra minha, está aqui na Bíblia. Porque a soberba da vida, concupiscências dos olhos, a soberba da vida. O que é concupiscência dos olhos? O que os olhos veem e deseja. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. É por isso que a Bíblia fala, se os seus olhos foram bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, será mal. Porque tudo que os seus olhos veem e deseja, as coisas, vão ver as coisas do mundo. Porque as coisas que não se vê, que são espirituais, não se vê. Mas é essas que são eternas. É fazer a vontade do Pai que são eternas. Então ele está dizendo que a soberba da vida, o que é a soberba da vida? Ah, os meus bens. Ah, as minhas coisas. Ah, eu vou deixar de curtir. A vida só tem uma, só é uma. Ele está dizendo aqui, irmão, nós temos uma eternidade para viver. Nós somos feitos para ser eternos. E aqui estamos de passagem. Você lembra de coisas que quando você era criança e parece que foi ontem. Isso é passageiro. A Bíblia fala em Tiago que a vida, o que é uma vida? É como neblina, é como uma fumaça. É como você riscar um palito de fósforo, ele se apaga e sai só aquela fumacinha e acabou. Chega. Essa é a nossa vida. Éramos ontem, mas não somos hoje. Somos hoje, mas não seremos amanhã, ninguém sabe. E depois? O que nós temos preparado? O que nós temos feito? A parte de Deus. Então o apego das coisas do mundo não é amizade com Deus, não é de Deus. Não posso estar na igreja e apegado às coisas do mundo, eu não posso estar servindo a Deus. A própria Bíblia diz, servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar a um e odiar o outro. Não tem como servir a dois senhores. O inimigo, o diabo, Satanás, ele te aceita. Você comendo na mesa do demônio e na mesa de Deus, ele te aceita, mas Deus não. Você tem que ser completo para ele, afinal, irmão Dinaldo, mas Deus só quer o nosso coração. Não se iluda com isso, não. Marcos 7, no versículo 21, diz que o que sai de dentro do coração é o que contamina o homem. E de dentro do coração do homem
é o que está os maus desejos, é o que está os adultérios, as prostituições, as maledicências, as murmurações, começa de dentro do coração do homem. E isso é que contamina. Então ele quer você por inteiro e completo, adora o Pai em espírito e em verdade. Como já foi dito várias vezes, a população crentes evangélicas, cristãs, está crescendo assustadoramente, estão entrando no evangelho, mas o evangelho não está entrando nesse povo, porque não há mudança, não há transformação. Porque quando fala em negar a si mesmo, eles dão um pulo dessa altura, não aceito, não pode ser desse jeito, não tem como viver desse jeito. Tem como viver sim, porque Jesus viveu, os apóstolos viveram desse jeito. Eu sei, quando a Bíblia fala que não há santo, eu olhei para a terra e não vi nenhum santo, nenhum justo, é bíblico isso. Mas a gente tem que entender que o próprio Jesus falou, em Hebreus 10, versículo 26, ele fala para nós assim: se eu viver deliberadamente em pecado, não reste mais sacrifício. Quer dizer, o que é deliberadamente? É eu viver pecando. 1 João 3, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ele não vive errando, ele não vive falhando, ele erra, ele peca, ele cai, mas ele não vive, não é a semente dele. A semente de Deus foi plantada de santidade, de pureza, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é porque você olha, pensa, mas ninguém é santo, que você não vai tentar, que você não vai se esforçar. É se esforçando. A Bíblia fala para nós em Mateus que o reino desde a época de João Batista, o reino dos céus é tomado à força e por violência se apoderam dele. É na força, é na violência, não carnal, no kung fu, no karatê, na capoeira, nada disso não, no judô não. É com armas espirituais, é no jejum, é na oração e na obediência da palavra de Deus. É assim que nós vamos lutar e tentar entrar no reino do céu, é por violência, é pela força espiritual. Não é do meu braço a minha força, o meu refúgio, a minha fortaleza é o Deus Todo-Criador. É Ele que luta essa guerra por nós. Ah, por que eu não gero fruto? Porque o cuidado do mundo, a preocupação das coisas do mundo. E qual é a outra parte que lá está dizendo em Mateus 13, no versículo 22? Mateus 13, 22. Vamos lá rapidinho para a gente olhar. Mateus 13, versículo 22. Para a gente analisar. Aquela semente que é caída num terreno cheio de espinhos sufocam a palavra. Por quê? Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. A sedução pelas riquezas. As pessoas hoje estão mais preocupadas em ter dinheiro, em correr atrás dos bens materiais. Eles vão até mesmo para a igreja porque prometem, e a igreja, o diabo sabe disso, que oferecem riquezas mirabolantes e o povo acredita. Existem as pessoas, homens e mulheres pregando que Deus está fazendo, entregando ouro e prata a muito. Eu tenho que pensar nas palavras direitinho para falar por causa do canal, né? Mas vamos lá. As pessoas estão preocupadas em correr atrás do ouro e da prata e esquece do essencial. São verdadeiras Martas, como diz a palavra, Martas e Maria. A preocupação com as coisas cotidianas do dia a dia. A sedução pelas riquezas. É parar e pensar e analisar. Quando a Bíblia diz para nós em Mateus 16, ou melhor, é Lucas 12, versículo 16, que diz para mim e para você assim, sobre a parábola daquele rico insensato. Lucas. Vamos lá para Lucas 12. Lucas 12. Cadê você, Lucas? Pronto. Lucas 12, no versículo 16. Diz assim, ó. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tendo onde recolher os seus frutos, o que farei? E disse:
farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, olha que palavra, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim será aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele está dizendo que é louco. Para que correr com tantas coisas, correr atrás de tantas coisas, desta terra, deste mundo, sabendo que você não vai levar nada? Vai deixar aí um monte de coisas para os filhos brigarem, que é o que acontece, filhos brigarem, acabar com qualquer má aventura, é o que acontece. Ele está dizendo: louco, você tem que ser rico para com Deus. A Bíblia diz em Mateus 19, ou melhor, Mateus 6, versículo 19 e 20, não ajunteis tesouro na terra onde a traça, a ferrugem e ladrão roubam, a traça corrói, a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde não há traça, onde não há ferrugem e não há ladrão que entre e roube. É lá que você está, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde é que está o coração do povo hoje? É só no bem material. Onde é que está o coração do povo? Apegado às coisas deste mundo, desta terra. Ele está dizendo: sufoca a palavra. É um terreno que a palavra entra e fala para você: você nu veio para esse mundo e nu você vai voltar dele, mas entra aqui e sai aqui, ele não quer saber. Não, eu não vou abrir mão não. Se você pegar a palavra em Mateus, do jovem rico, aonde ele chegou para Jesus na época e falou assim: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: siga a lei e viverás. Ele falou: mas qual lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Aí ele falou: tudo isso eu tenho feito desde pequenininho. Tudo isso, é só você pegar lá em Mateus 18, você vai achar lá e vai ler, é bem extenso. Mas tudo isso eu tenho feito desde pequenininho. Aí Jesus falou: ainda te falta alguma coisa. Quer ser perfeito, como a própria Bíblia diz, ser perfeito assim como nosso Pai Celeste é perfeito? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Vem, me segue que terás um tesouro no céu. A Bíblia relata que aquele jovem saiu triste, porque ele era fazendeiro, era dono de muitas herdades, muitas coisas, ficou preocupado naquela época, sei lá, com os camelos, com as ovelhas, com os cabritos que criava, com as fazendas, com as redes, com os tecidos ricos, e não seguiu Jesus. Ele falou: por isso que digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque eles são avarentos, eles se apegam. Eu não estou dizendo para você que você não pode ter. Não é isso que eu estou dizendo. Que você não possa ter dinheiro, ter uma vida bem sucedida. Não é isso. Eu estou dizendo para você que você tem que ser rico para com Deus também. José de Arimateia era um homem rico. Era um homem do Senado na época lá. Zaqueu, depois que conheceu a Cristo, ele dividiu o dinheiro dele com os pobres, como a Bíblia relata na passagem de Zaqueu. E ele continuou, ele deu a metade dos bens dele. Deu a metade, ele ficou rico, continuou rico. Não estou dizendo isso, não, que você não possa ter, não. É do suor do seu rosto que você vai comer. Mas as pessoas, quando se aproximam de Deus, eles querem que Deus o abençoe. Deus é o escravo. Jesus, ele é o servo. É assim: além de eu me entregar por você, além de eu ser chicoteado, de eu ser crucificado, além de eu passar por tudo aquilo, você ainda quer que eu te enriqueça, você ainda quer que eu te dou dinheiro, você ainda quer que eu faça essas coisas? Não, não é isso que ele veio. Ele veio te trazer algo que não se compra com dinheiro. É a tua salvação. É a tua salvação. Tem uma passagem em Atos onde tinha um homem, um mágico lá, que quando viu os apóstolos expulsando demônios, fazendo cura, milagre, ele chegou para os apóstolos e perguntou: me dá desse poder também, eu te dou tanto em dinheiro. Ao passo que os discípulos responderam: que o seu dinheiro seja para a tua perdição, você não tem parte nesse ministério. Porque não é dinheiro, é obediência, é coração pronto, puro para obedecer. Se Jesus falar, faça isso, faça. Se ele falar para você, não faça isso, não faça.
Não corra atrás daquilo que vai perecer. Isso vai perecer. A gente viu agora há pouco, em 1 João 2, no versículo 17, que o mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, eternamente, ao lado dele. Não é difícil de entender isso, não é difícil de compreender essas coisas, irmão. Não é difícil. É isso que a gente tem que tentar colocar no nosso coração. O livro de 1 Timóteo diz assim, ó, para a gente entender melhor. 1 Timóteo, para a honra e glória do Senhor, vamos ler essa passagem aqui, para a gente entender. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, vamos começar aqui no versículo 7. Olha, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Olha só. Engraçado, né? Muitos na cobiça de correr atrás do ouro, da prata, de correr atrás dessas coisas do mundo, da terra. Ele está dizendo que se desviarão da fé. Efésios 2,8 diz o quê? Que pela fé sois salvo. Espera aí, se eu vou me desviar, como é que eu vou ser salvo? Não é palavra minha mão, está aqui na Bíblia. Nu eu vim para esse mundo, nu eu vou voltar. Nu eu vou voltar. Aí está dizendo aqui, cadê no versículo 9? Mas os que querem ser ricos caem em tentação. E como caem em tentação? Que querem ficar ricos, são subordinados, eles são enrolões, são enrolados. Entram em falcatruas, porque querem, a qualquer custo, crescer. Confia em Deus, buscar o reino e a justiça de Deus, Mateus 6,33, buscar o reino e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está compreendendo, irmão? Isso tudo é na parábola do semeador. Poderia ficar muito tempo mais falando muito mais. Mas aqui não dá pra gente seguir falando tudo de uma vez. Aí tem a última parte. A última parte eu vou tentar fazer daqui a pouco, logo mais, e você vai também ver. Seria a quinta e última